No mundo de Tensei Shitara, ou melhor, Tensura, existem muitas habilidades finais, e quando eu falo muitas, são muitas mesmo. Só o Rimuru, por exemplo, teve diversas deles aí, e aí ele sacrifica as que ele tinha pra ganhar umas mais roubadas ainda e depois fazia de novo, até que ele ficou com uma habilidade muito insana que não tem ninguém pra competir com ele além do Bel da Nava. E as habilidades finais são insanas e muito complicadas, mas dentre elas existem dois grupos de habilidades finais que são consideradas alto-escalões, que são consideradas algumas das mais fortes. E essas são as habilidades da série dos pecados e das virtudes. Aqui no canal eu já trouxe um vídeo sobre a série dos pecados, então hoje vamos falar sobre a série das virtudes, ou também conhecida como as séries angelicais. Mas antes disso, aproveita que você está aqui, se inscreva se não for inscrito ainda, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação ou lançamento, dá aquele tapa no dedão, eu tô contando com o seu like aqui para ajudar o vídeo, vire membro se você puder e me siga nas minhas redes sociais para ficar por dentro de tudo que eu posso e dar aquela interagida marota entre a gente. E lembrando que a meta do canal é 20k antes do fim do ano, então apoie o canal, compartilha ele e me ajuda. 20k antes do fim do ano, eu sei que vocês conseguem. As habilidades finais são o ápice da evolução para habilidades, de forma que é quase impossível para qualquer ser obter até mesmo uma delas. E quando, em uma rara ocorrência, alguém consegue uma, essa pessoa se torna um dos seres mais fortes do mundo, onde apenas outro ser com a habilidade final poderia enfrentar ele. Mas mesmo assim, no mundo das habilidades finais existem as séries dos pecados e das virtudes. A série das virtudes não foi mostrado como é o processo para se ganhar elas, mas provavelmente é algo muito parecido com a dos pecados, onde para se obter uma requer um processo único para a ganhar, onde o primeiro passo seria obter a semente da virtude e depois alimentar ela por meio de ações ou pensamentos até ela florescer em uma habilidade suprema se o indivíduo estiver pronto para sustentar uma em sua alma. Que esse é o mesmo processo dos pecados, não sabemos ainda se realmente é o mesmo processo para as duas, mas até onde eu sei, provavelmente é. Então agora vamos começar a falar sobre as 7 habilidades virtuosas, ou as 7 habilidades angelicais, criadas diretamente por Véu da Nava. Começando pelo Rei da Esperança, Sariel, e ela é a habilidade final que pertencia ao Granville Roso e que Ruminas passou para Chloe depois que ele morreu, e ela permite que o usuário faça uso contínuo da habilidade Melt Slash e tenha um nível semelhante de poder sobre a vida e a morte de Asmodeus que a Ruminas tem, além de fortitude. E para quem não sabe, Melt Slash é aquele ataque sagrado que a Hinata usa contra o Rimuru em sua revanche em Tempest, que seria mais ou menos um ataque onde ela junta muita magia espiritual nesse único ataque super rápido e muito forte. Ou seja, se essa habilidade permite o uso contínuo de Melt Slashes, quer dizer que essa habilidade é muito forte. Seguindo-nos para o Rei da Caridade, Hagel, e ela era a habilidade final da Belgrind que evoluiu para o Deus das Chamas Chutuga, e ela pode disparar um feixe de luz concentrada, que seria mais ou menos um ataque respiratório de alta velocidade. Ela permite liberar várias respirações quentes para formar colunas de chamas que vão da terra até os céus. Ela pode aquecer as gotículas de água no ar para cercar o alvo, fazer com que o alvo seja aquecido até ser queimado ao nada, e aplicando essa habilidade em si mesma, ela poderia ser o dragão mais rápido que existe. Além, claro, do seu ataque final que ela usa contra o Rimuru, e que no caso nem deu dano no Rimuru direito, tadinha, que é basicamente liberar um rugido que gera ondas de destruição e a velocidade seria impossível de se evitar ou de se bloquear, além, claro, do Rimuru que comeu com Beelzebub, né? Essa habilidade é uma das habilidades mais fortes da série angelical, com a habilidade de acelerar tudo que existe nesse mundo. Seguindo, vamos para o Rei da Justiça, Mikael ou Miguel. Os dois estão certos porque são tradução, né? Decide o que você quer. Eu falo Mikael nos meus resumos que eu vou trazer mais pra frente, então eu vou falar Mikael aqui também. E essa habilidade tem o poder de controlar os anjos e viajar para o céu, a dimensão onde os anjos se originam e onde fica o altar para orar até Véu da Nava. E essa habilidade, originalmente, ela era do Véu da Nava, e ele deu ela para o Rudra, e ela pode abrir o portão do céu, invocando o Armagedon e controlando um exército de 1 milhão de anjos através do Armagedon. Ela tem uma barreira absoluta que bloqueia todos os ataques, embora em troca o usuário não possa realizar
nenhuma ação física ou mágica e também tem que ter um subordinado leal próximo a ele. Ou seja, tem muita vantagem, porém tem uma certa condição para se usar. E ela também tem um domínio absoluto sobre alguém que porta uma habilidade final da série das virtudes, ou seja, qualquer um que possua uma habilidade dessa série pode ser controlado pelo usuário, além, claro, de poder controlar aqueles que não têm vontade de resistir ao controle. Mas ela também, claro, tem suas desvantagens, como que para usar o Armagedon precisaria de um enorme poder para ser ativado, e se o usuário fizer qualquer ação hostil, a barreira absoluta seria quebrada. E essa habilidade em si, o Mikael, tem como objetivo destruir o mundo, o que coloca um grande peso nas mentes do seu usuário se ele se opõe a esse objetivo. E é claro que não podemos esquecer que por essa habilidade ser muito forte e poderosa porque pertenceu a Beldanava, além, claro, de querer destruir o mundo, bota muita pressão no usuário, como por exemplo o Rudra teve que reviver a si mesmo várias vezes para continuar suportando essa habilidade, ou seja, uma pessoa comum, mesmo que seja um herói desperto ancestral, não consegue lidar com ela. Seguimos para o Rei da Pureza, Metatron, e ela é a habilidade final de Leon Cromwell, embora tenha sido copiada por Guy Crimson. A habilidade extrai a energia mais pura possível do poder, magia, habilidade ou aura, e ela tem como atributo luz, que é especializado em purificar demônios, ou seja, supostamente era para ele ter vantagem sobre demônios, mas vemos que ele perdeu feio para o Guy. E ela permite que o usuário crie um ataque de aniquilação em área, através de fótons que quebram tudo que tocam, ou seja, aquele famoso laser que quebra tudo que toca, e uma barreira em formato de pirâmide com um atributo sagrado que ultrapassa o campo sagrado e é muito poderosa, onde ela tem um efeito de eternidade, e ela é uma técnica de selagem de alto nível que rivaliza com a prisão infinita. Sim, a prisão infinita, que é dito como uma das maiores barreiras da obra. Além de que, quando a barreira é ativada, ela suga as magículas do alvo para se manter. Assim, o próprio alvo irá manter a barreira que o prende e, por consequência, quando suas magículas acabarem, ele vai desaparecer na barreira. Ou seja, a barreira se mantém em cima da pessoa que está dentro dela e quando a pessoa morre, a barreira se desfaz. Seguimos para o que, na minha opinião, é a mais forte, Rei da Sabedoria / Conhecimento, Raphael. No passado, Lúcia, que é a mãe de Milim, possuía a habilidade final, Rei do Conhecimento Raphael. E hoje em dia, quando Rimuru ganhou a habilidade após a evolução do Grande Sábio, a habilidade veio com o nome Rei da Sabedoria Raphael. Ou seja, Raphael não é exclusiva do Rimuru e já teve outro nome por causa de outro portador. O Raphael possui avaliação analítica, onde ele avalia as coisas apenas de olhar para elas. Ele tem operações paralelas, sendo capaz de ter pensamentos e análises de várias coisas ao mesmo tempo, sem precisar se preocupar com nada. Anulação de canto, onde ele não precisa restar os feitiços para usar magia. Ele pode compreender toda a criação e qualquer fenômeno não oculto no mundo, e ele pode sintetizar e separar habilidades para combinar elas em novas habilidades. Ele pode modificar habilidades que já existem, e também uma coisa que é muito roubada, a previsão de ataques através de vários cálculos. E claro, tudo isso quando ainda era Raphael. Quando se torna Ciel, fica mais poderoso ainda. Então não leve a mal, mas isso aqui, por enquanto, ainda é só Raphael. O Raphael é profundamente leal a Rimuru e faz muitas coisas sem nem contar pra ele, e apenas relata quando suas ações dão certo, principalmente mostrado quando ele evolui as habilidades subordinadas do Rimuru sem nem o Rimuru saber. O Raphael, pra mim, é a habilidade mais forte, simplesmente pelo fato de ele poder analisar e copiar outras habilidades facilmente. O Raphael, com suas habilidades, pode se tornar a habilidade mais forte sem sombra de dúvidas. Seguindo-nos para o Rei da Paciência, Gabriel, e ela é a habilidade final de Velzard, e a sua habilidade é ter o poder defensivo absoluto, podendo congelar e parar qualquer coisa. A habilidade de Gabriel tem como efeito fixar as coisas e, por consequência, desacelerar elas também, ou seja, ela tem como efeito principal a desaceleração, sendo o completo oposto de Valgrind, que tem o efeito de aceleração, ou seja, elas não se batem mesmo. E essa habilidade pode desacelerar tudo em que é usado, como por exemplo desacelerar as moléculas da atmosfera para criar uma barreira com elas. E ela também pode parar completamente o tempo, onde apenas seres poderosos com manipulação espacial poderiam se mover sob o efeito da habilidade. E ela também pode fortalecer a estrutura de objetos, como foi para reforçar o Palácio de Guy do continente do norte. E essa
eu chamo de uma das habilidades mais fortes, embora defensiva. E seguindo, vamos por último, mas não menos importante, o Rei da Aliança, Uriel, e ela foi uma das habilidades finais do Rimuru, onde ela foi evoluída a partir da Prisão Infinita e algumas outras, e ela originalmente pertencia ao próprio Véu da Nava, que depois foi conquistada pelo Rudra, como quando o Belgrind fala que essa habilidade é a essência do Rudra e a prova de que ele já está morto. Essa habilidade pertencia a Rudra. Quando ele morreu, quando a sua alma morreu e o Rimuru conseguiu essa habilidade, foi provado que o Rudra estava morto. Ela possui a Prisão Infinita, onde se prenderia o alvo em um número muito complexo de dimensões espaciais. Ela pode manipular a lei, onde ela teria controle total do calor e da inércia, além de sua capacidade de armazenar e remover o calor do estômago do Rimuru e alterar a realidade. Além de que a versão dessa habilidade que o Rimuru ganhou permite que ele use habilidades que ele ganhou da cadeia alimentar de seus subordinados. E o efeito pelo qual essa habilidade é mais conhecida é o fato de que ela tem a barreira universal, que o Rimuru chama de defesa absoluta, sendo uma barreira multicamadas com divisões espaciais que nega muitos ataques. Além de que essa habilidade também permite que o Rimuru faça a dominação espacial, ou seja, basicamente um teletransporte para onde ele quiser ir. E essas foram as habilidades finais da série das virtudes, e é bem legal ver que as habilidades finais têm esse negócio de ter seu nome mudado após um novo dono com características diferentes a ganhar, como por exemplo o conhecimento / sabedoria de Rafael. Mas também é sempre bom lembrar que cada uma delas tem diversas versões de traduções, como por exemplo Uriel pode ser traduzido como Rei da Aliança, Rei dos Pactos, Rei dos Votos. Então tem muitas traduções possíveis, então quando as pessoas leem pela primeira vez Light Novel, as pessoas muitas vezes se confundem por causa de muita tradução diferente, mas se lembrem que Uriel é Rei da Aliança. E com isso eu finalizo as habilidades finais da série das virtudes, e a mais forte em defesa no meu ranking seria Gabriel por causa da sua defesa absoluta e em seguida Uriel por causa de sua outra defesa absoluta. Agora em termos de força eu diria que Rafael sem dúvida está em primeiro lugar porque ele pode copiar, aprender e tudo mais, ou seja, ficando muito mais forte do que as limitações que as outras têm. Em seguida nós teríamos o Rei da Justiça Mikael porque ela é muito poderosa também. Em seguida, o Rei da Caridade, Hagel, depois o Rei da Pureza, Metatron e por último, o Rei da Esperança, Sariel. E esse é o meu ranking pessoal, então comenta aí embaixo se você concorda com isso ou não. Agora eu me despeço de vocês, espero que tenham gostado do vídeo, se gostou deixa aquele like, se inscreva, compartilhe o vídeo aí com todo mundo aí que você conhece para ajudar o canal a bater 20k, que essa é a nossa nova meta. Agora eu me despeço de vocês, aquele abraço, falou!